Bom dia, igreja. Saúdo a todos com a paz e a graça de Deus. A leitura de hoje se encontra em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Todos acharam? Amém. Vamos às Escrituras. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler novamente. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Bom dia para todos. Louvar a Deus é sempre bom. Às vezes a gente louva a Deus com poucas pessoas, um gato pingado, como se fala por aí, né? Mas louvar a Deus com tanta gente faz uma diferença muito grande. Dá uma mexida, só de vê-los dá um encorajamento na alma, de saber que eu não estou só aqui. E você também não está só aí. Nós estamos juntos, né? E o povo de Deus é grande nesse Brasil, é grande neste mundo, não é verdade? Mais uma razão para você se fazer presente sempre, porque o número causa um impacto positivo. Amém? Deixe-me antes de compartilhar com você o que Deus tem para nós nessa manhã, para alimentar as nossas almas, nossos espíritos e até mesmo a nossa mente, nosso corpo, né? Dizer que, pela misericórdia e a graça de Deus, nós fechamos hoje o estudo de Apocalipse. Eu estou muito feliz. Por quê, Jaime? Porque eu fui o professor. E também porque eu aprofundei muito mais em Apocalipse que eu já tinha feito desses 47 anos para trás, né? E esse ano completei 48 anos sendo discípulo de Jesus, então o Apocalipse mais uma vez me tocou, mexeu. Mas nós terminamos, né? Graças a Deus, que a igreja possa continuar aprendendo sobre o Apocalipse. Por que estou dizendo isso? Porque na semana que vem, a partir da semana que vem, o nosso irmão Baltazar, que é um dos nossos presbíteros aqui no Olímpio de Melo, né? Vem servindo muito bem, graças a Deus. Ele vai começar um estudo para toda a igreja. E nós queríamos convidar, e mais que isso, desafiar toda a igreja a estar aqui, 15 para as 9 da manhã, no próximo domingo. Isso é, se Jesus não voltar, né? Mas aí, o Bal vai estar nos ensinando por que, embora nós sejamos cristãos, discípulos há muitos anos, por que nós temos dificuldades de pôr em prática alguns ensinos da palavra de Deus. Obrigado, minha querida, Deus te abençoe. Amém. Ministério de serviço, né? As irmãs estão nos ajudando a entender esse ministério. Tem que começar de cedo, isso é bom, né? Eu estou bebendo, não é para fazer inveja, não, é só para me ajudar a pregar aqui, tá?
Então, como eu ia dizendo, né? Então, nós estamos convidando, e mais que isso, desafiando toda a igreja para nós arrazoarmos, né? Conversarmos, discutirmos por que nós temos tanta dificuldade em fazer aquilo que Deus ensina para nós na palavra dele. O Bob vai estar nos ajudando, né? Então, vamos nos fazer presente, porque isso é super importante. Se não praticar a palavra de Deus, tudo mais é em vão. Daí a importância desse assunto. Simples, um assunto simples, né? Mas nem por isso deixa de ser profundo. É profundíssimo praticar a palavra de Deus, não é, igreja? Amém? Então tá, semana que vem estamos todos juntos aqui, verdade? Ok, nós queremos compartilhar em alguns minutos esse aprendizado, esta ideia do analfabetismo no Brasil, né? E eu coloquei aí no nosso telão o analfabetismo intelectual versus o analfabetismo emocional. A nossa cultura brasileira e a nossa sociedade brasileira e os nossos educadores, inclusive o ministro da Educação, ele se preocupa muito numa visão panorâmica de todo o Brasil. É uma nação muito grande, territorialmente falando, e uma nação muito grande, numericamente falando. E se sabe há muito que nesse país, nós, os brasileiros, nem todos nós recebemos uma educação adequada, né? A frequência na escola, o êxodo da escola, ainda mais com a pandemia, e esse quadro agravou um pouco mais. E a gente percebe que há uma grande preocupação dos nossos governantes de alfabetizar o povo brasileiro, né? Eles se preocupam muito porque que as crianças, os adultos, não estão frequentando a escola para receber uma educação de qualidade, né? E isso é preocupante mesmo, né? Porque ainda em pleno século XXI, no nosso país, há um grande número de pessoas analfabetas. Em algumas regiões, aí é pior ainda. Nordeste, por exemplo, é uma área muito carente de se estudar e aprender. Mas, pasmem, porque maior do que o analfabetismo intelectual, existe o analfabetismo emocional, que excede em muito o intelectual, que é mais assustador do que o intelectual. É claro que essa nação, é claro que essa sociedade, sem a palavra de Deus, sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, sem uma fé obediente a Deus, é claro que ela vai focar no aqui e o agora. Porque para eles, o importante é o alto QI. E não o alto QE, que é o coeficiente emocional. Para eles, o importante é aqui mesmo. Você tem que receber uma educação de qualidade, se tornar um médico, se tornar um juiz, se tornar alguém assim, né? Para que você tenha uma vida também de qualidade, para que você, e geralmente essas pessoas, ganham bem, recebem bem, e automaticamente elas têm uma vida muito boa, fisicamente falando. Boas casas, bons carros, né? E por aí vai. Porque a vida para eles é só o aqui e o agora.
E a gente tem que tirar o máximo dessa vida, porque nós vamos morrer já já. E essa loucura de conseguir dinheiro, de ficar rico, de ter uma vida abastada, de viver na opulência, é uma coisa que o ser humano fica buscando a todo instante. Mas eis que há algo mais importante do que isso. E mais importante do que o analfabetismo intelectual é o analfabetismo emocional. É por isso que nós vamos conversar deste assunto hoje. E eu espero que você me entenda muito bem, porque nós não podemos continuar analfabetos, nem intelectualmente e muito mais emocionalmente. O que é uma pessoa analfabeta? Uma pessoa analfabeta é uma pessoa que não conhece o alfabeto. Que alfabeto? A, B, C, D, E, F e termina. Aliás, eu olhando aqui para os presentes, eu vejo que aqui está cheio de educadores. Minha própria esposa, ela foi educadora por muito tempo. Por alguns anos, ela se formou lá na Católica e ela foi professora de geografia e professora de história, que naquela época só tinha uma cadeira. E a cadeira era estudos sociais, que englobava essas duas matérias. E ela lecionou tanto geografia quanto história. E era uma exímia história. Um dos dons da Ariane é que ela é uma pessoa bastante intelectual, sabe? E aqui eu sei que tem muito educador, a Ieda, a Cibele, quem mais aí, vai? Eu espero que com esse ensino hoje eu não te ofenda. Eu não quero te ofender, eu quero te chamar para águas mais profundas. É só isso que eu quero, ok? Que você me entenda muito bem. Mas uma pessoa analfabeta é uma pessoa que não conhece o alfabeto. Se ela não conhece o alfabeto, logo ela não sabe ler. E logo ela não sabe escrever. E daí vem esse ditado popular, que os casais conversou um pouquinho sobre eles ontem, né? Fulano é analfabeto de pai e mãe. Ô, coitado. Ô, coitado. Pior ainda, é você e eu sermos um analfabeto emocional, que não conhece o alfabeto dos sentimentos, que não conhece o alfabeto da alma, como nós vamos ver na palavra de Deus. Logo que você está aí armado contra mim, vamos desarmar de uma vez, né? Deixa eu desarmar você. Seu gatilho já está aí armado, vamos desarmar os gatilhos. Dizer para você que lidar com a área emocional na igreja, né? Onde é um pessoal que só lida com Bíblia, com coisa espiritual, às vezes chega a ser uma ofensa. Mas não estou aqui para ofender ninguém. Eu estou aqui para compartilhar com você o que tem me ajudado a crescer espiritualmente. E eu quero, meu irmão, minha irmã, que você cresça. Cresça de verdade mesmo, sabe? Seja um autêntico cristão, uma autêntica cristã, sabe? Alguém que é verdadeiramente, sabe responder à sua fé. Então eu quero mostrar a base bíblica para essa situação emocional. E a base bíblica está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, onde o nosso irmão Vitor leu para nós 2 vezes para nos impactar. Só leu 2 vezes para te impactar, porque a primeira vez ele leu muito bem e a segunda ele leu melhor ainda. Vamos ler uma terceira vez? Vamos lá, me ajuda aí. Acompanha aí no telão, por favor, ok? Primeiro, a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né? O pessoal lá de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 23. Deus fala assim, né, na palavra dele, a Bíblia. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o ser completo. E o vosso espírito, e a vossa o quê? Alma, e o vosso
corpo. Sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebeu que aí falou de você, que você não é apenas formado de uma parte, mas você é formado de 3 partes? Você percebeu? Quais são as 3 partes que nós somos formados? É verdade, isso mesmo. Então, a ideia é que nós somos formados de 3 partes. A teologia sistemática até sistematizou, achou uma palavra muito bonita, uma palavra técnica, para falar dessas 3 partes que nós somos formados. É a tricotomia. Já ouviu falar esse palavrão alguma vez? Não é palavrão, gente, isso é uma palavra teológica. É para dizer que você é formado de 3 partes. E também tem a outra palavra que é dicotomia, né? É a pessoa que acredita que nós somos formados só de 2 partes, né? Porque eles juntam o espírito e a alma. E fala que nós somos formados, essa parte invisível e o corpo. Os que acreditam assim são dicotômicos. Só acreditam que são formados de 2 partes. Eu vou ficar com as 3 partes só porque esse versículo me convenceu. Porque realmente alma e espírito está tão dentro um do outro que é difícil separar alma e espírito. Apesar que Hebreus capítulo 4, verso 12, fala lá que a palavra penetra ao ponto de separar alma e espírito. Opa, então dicotômicos não é bem assim não. Mas meu propósito não é hoje teologia, estou correndo desse negócio, nem gosto muito desses jargões teológicos não. Eu gosto da prática mesmo, da palavra de Deus. Por isso que esse curso que o irmão Bal vai dar, eu estou interessado. Eu quero participar. Porque temos que praticar. Senão de conhecer intelectualismo, e vai acabar te levando você para o inferno. Você tem que tomar cuidado com isso. Mas não seja também um analfabeto. Estude, por favor, mas estude mais a Bíblia do que qualquer coisa na sua vida, tá? Então, diz aqui então que nós somos formados de 3 partes. Você, meu irmão, é um ser espiritual. Você é um ser emocional. Jaime, onde você tirou emocional aí, Jaime? Eu tirei da alma. Eu aprendi da alma. Porque quando você fala de alma, você está falando de quê? De sentimentos. Você está falando da área, da parte emocional. Então você é formado também de alma. Então você é um ser emocional. Vimos na lição passada, quando eu ensinei, que Deus também é um ser emocional. Ele não é só um ser espiritual, ele é um ser emocional. Deus sente. Uma vez que ele te criou, filho de peixinho, peixinho é. Então você é igual a Deus. Você também é um ser emocional. Mas também você também é um ser físico. Isso é visível, né? Olha o corpo aqui. Não tem como um ser físico. Qual das 3 partes é mais importante? As 3 partes são importantes. Você precisa cuidar do seu físico, porque lá é a morada do Espírito Santo. Amém? Você precisa cuidar da sua alma. Cuidado com o que você sente. Porque às vezes você sente vontade de fazer tanta coisa errada. Não é verdade? Estou com a vontade de trair minha esposa. Que vontade louca é essa? Toma cuidado. Mas tem gente que tem vontade disso. Já pensou nisso? Que loucura. Cuidado dos seus sentimentos. Não faça tudo o que você queira fazer. Não faça tudo que você tem vontade de fazer. Domine pelo seu espírito e pelo Espírito Santo, sobre o teu espírito, domina a sua alma, domina os seus sentimentos. Ai de você, se você dá muito vazão aos seus sentimentos e à sua alma. Mas o nosso ponto é que você é um ser emocional. A crítica dos profissionais da área da saúde, especificamente mais da área emocional, e temos aqui entre nós algumas pessoas, eu estou falando algumas, eu sei de uma, que é a Jéssica, né? Ela é psicóloga, então ela está ouvindo esse papo aqui, e ela entende mais desse papo do que muitos de nós, mas vamos lá. Mas todo mundo já leu sobre psicologia e entendeu essa coisa toda. Mas a crítica dos profissionais da área emocional, sabe qual é? Olha que crítica que tem fundamento.
Não há nenhum curso que te ensine a viver casado, a viver em família. Essa é uma crítica. Essa crítica, ela vem mais do Augusto Cury, que é das autoridades desse país, quando se fala da área emocional, né? Porque ele é um expert nesse assunto, escreveu inúmeros livros. Quem já leu o livro aqui do Augusto Cury? Poucas pessoas. Quem já leu aqui a Bíblia? Levanta a mão quem leu a Bíblia. Amém. Nós estamos lendo mais Bíblia do que o Augusto Cury. Amém, irmão. Nunca permita ler mais homens do que os homens inspirados por Deus. Nunca te permita. Leia sempre mais a Bíblia do que esses caras. Mas ler esses caras também é bom, porque esses caras têm muito a oferecer, porque esses caras são super intelectuais, né? E, no caso do Augusto Cury, ele até não é ateu, né? Um à toa. Ele é um cara que acredita em Deus. Então, eu animo a ler as coisas que ele lê na área emocional, porque eu sou um amante da área emocional. Então, uma das críticas dele é o seguinte: não há nenhum curso que te ensine a viver casado. Viver casado é fácil? Tem hora que dá vontade de divorciar? Já vai falar isso na igreja, para o povo de Deus, Jair? Ué, nós vamos ser hipócritas? Não podemos ser hipócritas. Você acha que a Ariane me aguentar é fácil? Ariane, você está vendo, né? Candidata-se na igreja que você vai ser votado em primeiro lugar. Quer ver agora? Você acha que eu aguentar a Ariane é fácil? Bom, já que é assim, eu não vou pregar mais, pronto. Ariane, perdi para você, filha. Tá bom, mas sabe o que eles dizem? Olha, veja bem, pasmem. Para a gente criar uma família, que é a primeira instituição que o nosso pai colocou sobre a terra, não foi nem a igreja estava no coração dele, mas a primeira família que Deus criou foi a biológica, foi a nossa família física. Só depois ele nos deu a família espiritual, que é a igreja. Como se não bastasse, Deus te deu 2 famílias, e você precisa das 2. A família lá em casa, e a família aqui, reunida, para cuidar do seu espiritual e cuidar do seu emocional. Mas a crítica deles é que é tão difícil interagir com a esposa interagir com o marido, os pais interagirem com os filhos, e os filhos interagirem com os pais. É um cadinho que ferve, é o cadinho da família. Inclusive, para ser presbítero, você precisa cuidar bem da sua família. E se você cuidar bem da sua família lá em casa, sua família física, e aí você provou que você pode cuidar da família de Deus, da família espiritual. Veja bem a profundidade. E sabe, não tem nenhum curso que te ensina a permanecer casado, porque o casamento envolve muitas situações emocionais. Precisava de um curso desse. Não há, eu digo isso a nível de faculdade, né? Para ir mais fundo. Mas vem melhorando esse país, no que diz respeito a isso. As próprias empresas vêm melhorando. Eles estão humanizando as empresas, né? Que tem muito a ver com a área emocional também. E vocês que estão em empresa aí sabem muito bem disso, né? Outra crítica: não há nenhum curso que te ensine a lidar com a frustração, com o sentimento de dor e com o sentimento de perdas. Todos nós passamos por frustrações. Eu já me detectei e me percebi que eu não lido tão bem com as minhas frustrações. Quando eu fico frustrado porque eu quero alguma coisa e eu não consigo,
em qualquer área da vida, no espírito, na alma e no corpo, uma emoção negativa toma conta de mim, e eu fico triste, e eu fico chateado, e a minha esposa, que vocês votaram nela, joga na minha cara: Jaime, você não lida bem com frustração. E eu tenho que dizer em público: minha querida, você tem razão. Mas eu estou aprendendo, igual você mesmo. Não me veja como professor aqui. Me veja como um mendigo que estava passando fome emocional e achou um pão embolorado e comeu para não morrer de fome. E estou trazendo um pedacinho para você. Te ofendi? Espero que não. É um mendigo. Nós precisamos aprender a lidar com a nossa alma. Salmos fala muito da alma. Nossos cânticos falam muito da alma. Porque eu ia compartilhar essa conversa com vocês, todo cântico que mexia com a alma, mexia com a minha alma. E o Marquinhos sabe como mexer com nossas almas quando ele escolhe os cânticos. Leva-me mais fundo do que eu já estive. E por aí vai mexendo com as nossas almas. Porque somos seres emocionais. E não só seres intelectuais. Né? Ok. Eu preciso aprender a lidar com a minha dor. Talvez tem dor que você está carregando a sua vida inteira. E ela está estacionada dentro da sua alma, dentro do seu corpo, dentro do seu espírito. E essa dor não te permite ir mais longe. O que é pior, você não fala com ninguém, porque somos analfabetos emocionais. Ainda mais falando de nós homens. Quando é que eu vou falar dos meus medos, das minhas frustrações, das minhas dores? Ah, que isso? A minha cultura me criou para dizer que eu sou macho, que eu sou latino, sul, e eu moro aqui nesse país, me ensinaram a nunca chorar, me ensinaram a segurar no peito toda a dor que vem, e aí está os médicos para dizer que é uma das causas de infarto, é que você não consegue falar de si. As nossas irmãzinhas maravilhosas, inclusive a Ariane, que vocês votaram nela, essas irmãs, elas são seres especiais. Deus caprichou com as mulheres, sabe? E você quer ver como é que elas têm uma facilidade de falar delas. Essas meninas saem de mão dada e saem falando o tempo inteiro. E elas falam de tudo, de tudo, de tudo. E nós homens ficamos pasmados. Como é que essas mulheres conversam dessas coisas? Que mulheres loucas. Mas louco, na verdade, são nós homens que não conseguimos falar dessas coisas. Aliás, é uma das críticas das nossas esposas, é que os homens ficam o quê? Calados. E elas falam o tempo inteiro, de tudo, inclusive da área emocional. Elas são expert no assunto. E o homem caladão. Ainda mais se você ferir um homem desse, machucar um homem desse. Ainda mais um homem desse frustrado, que não conseguiu o que ele queria, aí é com você o que ele queria. Aí, ele está frustrado. Ele está frustrado. E ele fica calado, ele fica moado, ele vai para um canto, ao invés de procurar sua esposa e dizer: meu amor, vem aqui, vamos conversar um pouquinho. Vocês viram ontem no encontro de casais, como é que o bicho pegou aqui ontem, né? Vocês viram? Pois é, mas vamos em frente, nosso tempo está acabando. Somos leigos emocionais. Há muita desinformação na área emocional. E há muito preconceito ainda na área emocional. Tanto a nível intelectual, quanto a nível da nossa sociedade, a nível de Brasil. E quando se fala de igreja, piorou. E hoje eu estou falando com a igreja e eu sei que o bicho está pegando para o meu lado. Já começaram preferindo a Ariane do que eu. Veja bem. Você acha que lidar com esse sentimento é fácil? Você acha que é?
Uma multidão dessa preferia a Ariane, lá em casa a gente conversa, Ariane. Então, há muito desinformação, há muito preconceito quando se fala da área emocional. Você duvida? Pois é, ainda se ouve no meio do povo de Deus: eu estou mal emocionalmente, nossa, não sei, você comigo, tem umas coisas assim, nossa, às vezes eu quero entrar para um quarto escuro e me fechar lá, sabe? Às vezes me bate um desânimo e eu não quero nem trabalhar. Sabe que eu não quero nem ir na igreja? Você está com sérios problemas de ordem emocional. E isso acontece com criança, isso acontece com pré-adolescente, isso acontece com adolescente, isso acontece com meia-idade, isso acontece com velho. Velho não, desculpa, né? Idoso, porque é a minha classe. Então, todos nós somos passivos. E ao invés de tratar o emocional, procurar ajuda, e a gente fala do psicólogo, sabe o que o pessoal aí por aí fala, dentro da própria igreja? Quem procura psicólogo é doido, é louco. Quem procura psiquiatra é doido, é louco. Aí se fala em depressão, que é um sentimento. Os entendidos falam que nunca na história da humanidade, nunca na história da humanidade, se achou uma geração, um povo tão depressivo. Tão depressivo. Mas você acha que a depressão é coisa moderna? Não. Quantos pregadores já vieram aqui e nos ensinaram que o profeta Elias, um grande homem de Deus, que foi lá, pela oração, pela fé dele, ele acionou Deus, para Deus trazer fogo do céu e queimar 400 profetas de Baal. Só tinha um problema com esses profetas. A dona desse profeta chamava Jezabel. Era uma mulherzinha, olhar para ela não dava medo em nada. Mas sabe o que essa mulherzinha fez? Colocou o profeta Elias para correr. Ela disse: que os deuses me mate, se hoje mesmo eu não matar esse profeta que matou meus 400 profetas de Baal, que é um Deus falso, que nem existe. Sabe o que o profeta de Deus fez? Deu linha, meu filho, fugiu. Foi. Mas como Deus não abandona seus profetas, deu ele uma refeição forte e mandou que ele fosse para outro extremo, onde a mulherzinha Jezabel não acharia. E sabe onde o profeta Elias foi parar? Dentro de uma caverna. É uma caverna parecida com aquelas, quando você está mal, você vai para lá, e a gente quer falar com você, te tirar de lá, e você não sai nem que a vaca tussa. Mais um provérbio popular, né, Alexandre? Nem que a vaca tussa você não sai daquela. E você, quando mais precisava de pessoas, quando mais você precisava de pessoas, você se isolou dentro da caverna. Porque a gente não tem vontade de falar com ninguém. E a caverna escura e fria é o melhor lugar para mim nesse momento. Mas eu devia forçar a minha alma e eu vou procurar ajuda dos presbíteros na igreja. Eu vou procurar ajuda dos irmãos espirituais na igreja. E se esses irmãos acharem por bem, eles me encaminharem para um psicólogo, eu vou ao psicólogo. Se precisar entrar com remédio, eu vou ao psiquiatra, porque ele vai me prescrever um remedinho para equilibrar meus neurônios que não estão muito bem. E não tem problema de procurar essas pessoas. Mas ainda se pensa na igreja que depressão é pecado. Irmão, mas eu vou fazer um pedido, por favor, aqui, tá? Igreja, não vem falando agora que a depressão está liberada, o Jaime liberou depressão, e agora, domingo que vem, todo mundo aqui depressivo. Não entra nessa onda, não. Porque esse negócio vira moda, sabe? E um depressivo ajuda o outro a ficar depressivo, aí acaba que todos nós ficamos depressivos, porque virou moda ficar depressivo. Depressão não é pecado. Se o profeta Elias teve. Este ano foi um dos anos piores na minha vida. Fisicamente falando, emocionalmente falando. Espiritualmente estava bem. Mas essas duas áreas o bicho pegou. Eu que me gabo de boa saúde, atleta, jogador do futebol da igreja, essa coisa aí. Eu jogo no cascudão da igreja. Você sabe o que é esse negócio aí?
Nós vamos até ser campeão, escreve isso aí. O Cascudão vai ser campeão desse torneio, viu, Bernardo? Pode ficar tranquilo, nós vamos ser campeão. Mas joga lá, irmão. Então, esse ano, eu fui acometido de uma tontura. Eu fiquei 3 dias tonto lá em casa, eu não tinha bebido nada. Mas foi uma tonteira esquisita. O teto rodou, tal, fiz vômito. Para mim que nunca tinha tido isso, eu falei, brincadeira. Vou fazer o quê? Procurar o médico. O médico escafunchou a minha vida, me mandou para o otorrino, e me mandou. E eu fiz uma passeada para essa turma aí. Constataram que eu não tinha nada. E que meu problema era de fundo emocional. E que eu estava muito estressado. A igreja, vocês estressam a gente, hein? Aí o que acontece? Eu fiquei estressado mesmo. E aí a crise passou. Mas de quando em quando, essa tonteira sem eu beber nada, vem. E aí eu percebi que eu precisava dizer não para alguns compromissos. Compromisso espiritual, compromisso da igreja. Aí algumas congregações me convidaram para dar um curso, me convidaram para pregar. Eu falo, ô irmão, esse resto de ano eu não vou conseguir. A partir de janeiro eu estou disponível, porque eu já tenho isso. Mostrei minha agenda para os irmãos. Não, irmãos, você é sincero e honesto, você não pode vir mesmo, então eu entendo. Aí eu tive coragem de dizer não para a pregação. Talvez você vai me julgar, o maior pecador do mundo é o Jaime, é um pregador que não prega. É um professor que não ensina a Bíblia, esse cara é pecador mesmo. Mas não é isso não, é que eu preciso reduzir. Eu já não tenho mais meus 20 anos, né, pessoal? Vou fazer 63 esse ano que vem. Não, esse ano mesmo. Está vendo que eu estou até variando um pouco? Pois é, não é esse ano. 19 de novembro eu faço 63. Você pode preparar o presente aí para mim, tranquilo. Então, pessoas falam que depressão é pecado, dentro da igreja. E que estresse não existe. Sabe o que eu mais assusto? São pessoas acadêmicas, pessoas super intelectuais, e que alguns deles negam a realidade do estresse. Gente doutrinada, descolada, vai negar o óbvio, mas eu até entendo eles, porque o estresse, você não pega assim, ó, peguei o estresse. Você não pega estresse na mão. Olha, o estresse, ele é vermelho, ele é azul, ele é... Não, você não pega essas coisas, você não vê essas coisas. Eu nem senti que eu estava ficando meio tonto, até que eu fiquei tonto de verdade mesmo. Porque enquanto eu senti uma vertigem, eu estava bem, eu fui levando. Mas o dia que a minha casa rodou, parada, eu fiquei doido. Fui procurar os médicos logo. Pois é, igreja, não podemos negar a área emocional. Não podemos, porque você não entende disso, não quer dizer que não existe. A própria fé, você não pode pegar ela e ela existe. E aí, o que você vai fazer com a fé? Vai descartá-la? Você não pode fazer isso. Então, ainda na igreja você escuta isso. Você sabe fazer a leitura dos seus sentimentos? Reflita um pouquinho. Se eu perguntasse para as irmãs, sabe o que elas diriam? É óbvio que eu sei. É óbvio que eu sei. Eu estou sentindo assim, assim, assim. O marido chega, mulher. Quer nem ouvir mais não. Você está sentindo demais. O marido não tem nem paciência de ouvir o sentimento das suas esposas. E o que elas mais querem é que nós, maridos, ouçamos os seus sentimentos. É uma das maiores queixas maior queixa das esposas é essa, né? Mas a pergunta ainda continua. Você sabe fazer a leitura dos seus sentimentos? Não, eu sou um analfabeto. Eu não conheço o alfabeto emocional. Ah, então você não sabe ler nem escrever mesmo, né? Mas está na hora da gente aprender. Está na hora da gente aprender. Você está desconectado de si mesmo? Está desconectado, sabe? Eu não me sinto, eu não me percebo. Eu até acho estranho, eu gosto muito de tênis. Eu gosto de assistir, jogar nem tanto, que eu já estou velho para isso. Mas eu acho muito engraçado que aquele instrumento de jogar tênis, aquela raquete,
É levíssima. Você pega ela assim, parece um isopor na mão. A bolinha piorou, levinha demais, né, João? Levinha demais. E eu vejo os caras jogando tênis, profissionalmente falando, e eles são bons demais. Sabe uma coisa que eu acho interessante que a sala deles lá, quando está jogando, esses grandes torneios aí, Roland Garros e por aí vai, os caras falam assim, né, Joãozinho? Olha, o Alcaraz, que é a maior estrela do momento, tá o Joker também, mas é o Alcaraz, que é a estrela, ele está jogando tênis, fala assim, o Alcaraz não está sentindo a bola. Ele está raquetado, ele joga lá, está jogando, ele não está sentindo a bola. Eu fico pensando, como é que esses profissionais não conseguem sentir a bola? É da mesma forma que você, já vivido, experiente, maduro, profundo conhecedor, você não consegue se conectar consigo mesmo. Porque a correria é tanto, você não pratica meditação, você não corre atrás dessas informações e por aí vai. Nosso tempo já está passando ali 5 minutos. Me aguente só mais um pouquinho hoje. É só rapidinho, tá bom? Vamos terminar aqui agora. A igreja não pode continuar analfabeta emocionalmente falando. A igreja sou eu e você. Nós formamos a igreja. Eu e você não podemos continuar analfabetos emocionais ou emocionalmente falando. A igreja não pode cuidar apenas da área espiritual. Nessa área nós somos bons, nós somos experts nesse assunto. Nós a vida inteira doutrinamos nossas crianças. Então eu diria que nós já estamos bem avançados na área espiritual. Não estou dizendo que nós estamos perfeitos, não estou dizendo que não precisa aprender mais. É tanto que o BOL vai dar o curso para a gente sobre praticar o que você aprendeu, que às vezes é muita informação e você processou muito pouco no seu viver diário. Você ainda arruma muita confusão na área emocional com as pessoas. Isso mostra que você tem muitos problemas, né? Porque te ensinaram o alto QI, não te ensinaram o alto QI. E isso é um problema. As empresas hoje optam mais por uma pessoa que sabe relacionar e interagir com os outros do que um cara super intelectual. Sabe por quê? O cara super intelectual, às vezes, tem tendência ao suicídio. E ele tem tendência a se isolar. Ele não sabe interagir. O mercado está pagando alto para quem sabe fazer o meio de campo do relacionamento. Amém, irmãos? A igreja não pode cuidar apenas da área espiritual, porque estamos aprendendo que somos seres espirituais também. Amém? Amém. As igrejas que mais ajudam as pessoas a crescerem no mundo espiritualmente são as que lidam com a área emocional. Sabia disso? Crescer espiritualmente não é conhecimento bíblico, você confunde. Quanta gente conhece a Bíblia pra caramba, e vive tão mal. Tão mal. É uma disparidade, não é não? Alguém conhece a Bíblia, mas não vive. Se eu conheço a Bíblia, tem que refletir no meu viver diário. E viver coreano não é fácil não, vocês acham que é, mas não é não. Continua aí. Essas pessoas estão se tornando espiritualmente saudáveis. Que pessoas são essas nas igrejas que estão se tornando pessoas espiritualmente saudáveis? São as pessoas que lidam com o seu emocional, que lidam com seus sentimentos, que aprendem a dialogar, que aprendem a admitir que elas têm problemas. Essas pessoas estão crescendo. Sabe por que essas pessoas estão crescendo? Porque a área emocional, ela trava a área espiritual. Como assim, Jaime? Explique melhor. É verdade. Uma das orações que eu mais ouço na igreja, a igreja pedindo é: ora para mim para que eu cresça espiritualmente, irmão. E amém. E deve pedir mesmo. Né? Não é nada errado de orar para você crescer espiritualmente. Mas talvez você está na igreja há tantos anos e você não cresceu tanto quanto você deveria ter crescido. E quem eu chamo para te convencer disso
é o apóstolo Paulo, porque ele disse para os irmãos hebreus: pelo tempo que você já tem na fé, era para você ser mestre, mas você ainda tem necessidade que te ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Está na cara que o Paulo diz: você tem tantos anos e você não cresceu, você está atrofiado, você está travado. E eu quero levantar hoje aqui uma possibilidade, porque você, minha irmã, porque você, meu irmão, ainda de tantos anos na igreja, ainda está travado com as quatro rodas. Nem empurrando você vai. Já tentou empurrar um carro travado com as quatro rodas? Não, meu amigo, não vai mesmo. Irmão, não vai dar não. Se você não abrir o coração, se você não entender essa mensagem hoje, se você não começar a conversar com a gente, e a gente conversar com você, e talvez nós vamos te encaminhar para o psicólogo, você continuar destravando você, a coisa vai ser difícil. Você vai morrer assim, sem frutificar para Jesus? Não pode, meu irmão. Seus dons não podem ser enterrados. Você tem que tirar esses dons e usar para a glória de Deus. É o que eu estou procurando fazer com a minha pessoa. Quem me conhece aí, é uma luta. Você acha que é fácil para mim chegar aqui e pregar para vocês? Eu fui um cara travadão. Eu não conseguia falar em público. Me explica agora, porque eu consigo te desafiar daqui. Como é que eu consigo olhar nos teus olhos e falar com vocês tantas verdades? Parte de destravar meu emocional está nisso aqui. Está dando isso aí. Então aguenta. A área emocional trava a área espiritual. Você precisa destravar. Desafio finalmente, e eu já peço 1000 perdões, porque eu avancei no horário hoje, tá bom? Por muito menos, você já escolheram a Ariane, por muito menos. Qual o desafio então para você nessa manhã, fechando aí? Alfabetize suas emoções. Já foi alfabetizado intelectualmente, né? Você sabe ler, escrever, ler sua Bíblia, beleza. Agora você precisa cuidar do seu emocional. Leia mais na área emocional. Leia muito a Bíblia com foco no emocional. O livro de Salmos está cheio de situações emocionais que Davi viveu. Toda a Bíblia está cheia de coisas emocionais que ele está lá. É que você ainda não está lendo a Bíblia com os olhos emocionais. Passa a ler para você ver. Abra sua mente. Abre mais a mente, não fica bitolado não. Tire a viseira. Aquela viseira, né? Tira. Para com esse negócio que a área emocional não é legítima, que não é verdadeira, porque você não a vê, porque você não a pega, você não entende, né? Então, pesquise mais. E dilate a sua alma, que é o que Paulo falou, né? Poderíamos falar muito mais, e não dá para falar tudo isso num encontro só. Por isso nós estamos dando isso conta-gotas. Nós estamos tratando da área emocional. E eu vou pedir a liberdade ao presbítero Marquinhos, e o Carlos e o Bal também, né? Os três estão aí, de eu fechar com oração, porque eu já avancei muito o horário. O presbítero falou, você tem que obedecer, né? Ele falou que não, que eu estou proibido, já não chega a Ariane, agora vem meu próprio irmão. Os irmãos ainda vão fazer, o Carlos vai fazer um sorteio aqui, mas permita-me fazer uma oração por nós, para que a gente cresça nessa área. Fiquemos em pé na presença de Deus, eu oro e passo a palavra para o Carlos aqui, ok? Vamos falar com Deus? Sabe, Pai, o Senhor tem falado muito conosco, Senhor. Toda vez que nós sentamos com as Escrituras abertas, o Senhor está falando profundamente a nossa alma, Pai. Às vezes a gente não entende muito bem, Pai. Mas eu sei que o Senhor não desiste de nenhum de nós, porque o seu mandamento é a vida eterna, segundo o apóstolo João nos ensinou. Em outras palavras, o Senhor deseja dar a vida eterna para cada um de nós aqui.
E se essa vida já é tão interessante, nós ficamos imaginando como é que vai ser a vida eterna. Ainda que Apocalipse nos ajudou nos 2 últimos capítulos, 21 e 22, a entender a vida no céu. Só que nós temos que aprender muito mais ainda sobre a vida no céu, Senhor. Pai, ajude nós, a sua igreja, a lidar melhor com essa situação da alma. É a situação dos sentimentos, é situações da raiva, da ira, que são pecados. Nos ajuda a lidar melhor com as nossas frustrações, Pai. Lidar melhor com nossos medos, Senhor. Ajude-nos, Pai, deixar o Espírito Santo nos transformar naquele guerreiro, naquela guerreira que Ele deseja, Pai. Porque o mundo está precisando de cristãos guerreiros, cristãs guerreiras, Pai, em todas as áreas, também na área emocional, que tem coragem de encarar as mazelas da vida, Senhor, que tem coragem de admitir que está doendo, Senhor, e admitir que eu não sei de tudo, Senhor, e admitir, Pai, que eu preciso de ajuda, Senhor, porque nenhum de nós vive para si mesmo, mas vivemos para o Senhor, Pai. Abençoe nessa manhã, como sempre o Senhor tem abençoado a sua igreja. Por favor, Pai, queremos crescer de verdade, nos ajuda a destravar a nossa alma, o nosso coração, Pai, para que possamos nos tornar mais parecido com Jesus, que tinha uma alma leve, Senhor, que Ele falava dos seus sentimentos de graça, Senhor. Temos muito que aprender com Jesus e seus apóstolos, seus profetas, Pai. E junto do Espírito Santo, que opera sobre o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E em nome de Jesus, Pai, nós te oramos, te agradecemos. Amém, Senhor. Só mais um minutinho, por favor, irmãos.